hoje nós teremos a nossa aulinha de matemática. Logo, logo vou passar para vocês o conteúdo. Espero que todos estejam bem, estejam em casa, vamos estudar. Quero que preste muita atenção no vídeo. A vantagem do vídeo é que se você não entender, você pode retornar lá e fazer o passo a passo. Então, uma coisa que eu falo, assista o vídeo, depois pegue o exercício que eu estou lhe comentando no momento, depois tentem refazer, tá? Qualquer coisa, estou disponível aí para vocês no WhatsApp, tá bom? Então, vamos à aula. Ah, vamos nessa! Bom, alunos, então hoje nós vamos começar nosso ensino da matemática do terceiro ano. Vocês agora estão concluindo, né? E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Hoje é mais uma revisão para a gente entrar na matéria, tá bom? Então, nós vamos iniciar nosso estudo falando sobre geometria analítica, tá bom? Então, nós vamos trabalhar esse primeiro bimestre falando de geometria analítica. O que vem a ser a geometria analítica? A geometria analítica a gente vai estudar a reta, triângulo, retângulo, isso com o auxílio da álgebra, né? Calcular a área com o auxílio da álgebra, não com desenho, né? A gente vai ter uma noção de como que funciona, mas simplesmente utilizando a álgebra, a gente vai determinar as distâncias, determinar a área, determinar as equações, tudo através de álgebra, tá bom? Então é isso que trata a geometria analítica. Antes da gente começar a iniciar, vou relembrar para vocês, no primeiro ano a gente estudou o plano cartesiano, né, que é formado por dois tipos de reta, né, certo? Que aí nós temos o eixo X, né, e nós temos o eixo Y, né, certo? Essa correção, a correlação aqui de eixo X e eixo Y, eles têm um nome, né? O eixo X é o eixo das ordenadas e o Y é o das abscissas, né? Certo? Então, o plano cartesiano, o René Descartes é quem descreveu a geometria analítica. Então, nós vamos utilizar muito do plano cartesiano. Vocês lembram, né? Então, aí, o que acontece? O plano cartesiano ele é formado por um par de números, certo? Onde um número indica o x e o outro número é o y, não é isso? Então, nós vamos ter um par, né? Que a gente chama de par ordenado, né? Certo? Formado por um número x e um número y, certo? Sempre o x vai vir primeiro, tá bom? Então, o que acontece? Aí, vamos supor, eu tenho lá o ponto A, né? E está representado na ordenada 3,2. O que isso quer dizer, professor? Que no eixo x, eu vou ter que chegar lá no ponto 3. No eixo y, eu vou ter que chegar no ponto 2, certo? Então, é esse par ordenado, lá, o 3,2, quer dizer o quê? Ele volta lá no 3,2. Então, o que acontece? Quando a gente olha aqui no eixo das abscissas e das ordenadas, o que acontece? Eu tenho aqui esse ponto aqui onde elas cruzam, a gente chama de ponto 00, né? Que é o origem, né? Por que 00, professor? Porque é 0 para x e 0 para y, certo? Então, esse é o ponto origem. E aí ele fica aqui no encontro das retas, tá? Então, ele fica aqui, ó. Vou só identificar aqui, ó. Eu vou botar ali um ponto A para indicar, né, o ponto 0, que é o ponto da origem. Tá bom? Então, ele é indicado pelo 0, 0, 0 para x e 0 para y. Bom, aí eu quero indicar esse ponto 3, 2. O que acontece? O 0 está aqui, né?
Aqui no y, abaixo aqui do zero são os números negativos para y, e à esquerda aqui do y são os números negativos para x. Então, abaixo do eixo do x, eu tenho os negativos para y, e à esquerda do y, eu tenho os negativos para x, certo? E aqui, vocês podem ver, eles são formados por 1, 2, 3, 4. A gente chama de essas 4 partes de quadrantes. Então, nós temos 4 quadrantes, né? Aqui é o primeiro quadrante. Né? Aqui embaixo é o segundo quadrante. Esse aqui é o terceiro quadrante. E esse último aqui. Só tá? Então, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá bom? Então, ó, eles seguem função anti-horária, tá vendo? Função horária é assim, né? Função anti-horária a gente vai fazendo. O primeiro quadrante, né, que geralmente a gente fazia nossas anotações, então ele aqui, ó, positivo para os dois. Segundo quadrante, ele é o quê? Positivo para y e negativo para x. Terceiro quadrante, negativo para os dois, ó, negativo, ó lá, ele tá abaixo aqui e à esquerda. Quarto quadrante, positivo para x e negativo para y, tá bom? Então, esses aqui são os 4 quadrantes que eu tenho no plano cartesiano. Se eu for indicar o ponto A, 3,2, o que eu posso falar? Ele está no primeiro quadrante, porque tanto o x é positivo, como o y é positivo. Como que eu faço isso, professor? Aí, o que acontece? Só vou fazer uma marcação aqui, ó. Olha lá, vamos supor que tem 1, 2, 3 para x. Primeiro eu sempre olho o x, não é isso? E no y? Aí eu venho lá. 1, 2, né? Aí ele vai estar onde? Vai estar aqui, ó. Aí vem cá, vou marcar aqui, ó. Vai estar aqui e subindo aqui. É no cruzamento desses dois. Então, esse ponto aqui vai ser o ponto A, que é 3,2, tá certo? Então, só vou marcar aqui, ó, para marcar lá, ó. É o ponto A, tá bom? Então, sempre a gente vai fazer assim, ó. Olha, primeiro, o primeiro valor é quem? X. O segundo valor é quem? Y. Aí, eu vou marcar, né? 3, 2, olha lá, 1, 2, 3, certo? Então, é assim que funciona. Então, vou só fazer mais um aqui, aí eu vou passar, vamos pegar aqui o quadro aqui, apagar aqui, né? Aí vamos supor que eu quero fazer o ponto B. 2 e menos 3, certo? Então, o que vai acontecer? Vou ver se eu tenho algum pronto aqui. Então, vamos lá. Utilizando aqui o quadriculado, aí eu venho aqui, vou marcar aqui meu eixo X, e agora eu vou marcar aqui meu eixo Y. Né? Então, eu quero saber aqui o ponto 2 e menos 3. Então, olha lá, o 2 está onde? Está à direita, não é isso? E o menos 3? O menos 3 está abaixo, ó. 1, 2, 3. Então, ó, vai dar aqui, ó.
Eu vou vir aqui, menos até o 2, ó, ponto 2. Ó. Então, esse aqui vai ser o meu ponto B, certo? Então, gente, aí é só para ter ideia de como funciona o plano cartesiano, tá? Eu vou deixar esse esboço da aula aqui para vocês também. Então, até mais.